Pessoal, esse trabalho que nós vamos começar hoje, ele terá possivelmente, e eu falo possivelmente, você vai entender o porquê, 5 apresentações além dessa, tá bom? Então, ao todo serão 6 aulas. Hoje é a aula número 1, aula 2, 3, 4, 5, 6. Eu sempre deixo essa margem de segurança porque quem já conhece meu trabalho sabe que eu gosto de ter uma certa flexibilidade. De repente a gente vai estender num determinado assunto e pode ocorrer que seja uma aula a mais, ou se de repente o assunto fluir, uma aula a menos, ou 2 aulas a menos, ou 2 aulas a mais, tanto faz. Então aqui a gente está livre para explorar o conhecimento, tá bom, pessoal? Sem muitas estruturas muito rígidas, que as estruturas muito rígidas acabam limitando a nossa criatividade, a nossa espontaneidade, né? Mas se você já está acostumado comigo, então vamos em frente, porque é assim mesmo que funciona, sem maiores problemas, tá bom? Então vamos falar de autossabotagem. Sabe que desde o ano passado eu vim me preparando para realizar esse trabalho, porque eu compreendo que o entendimento e a capacidade de resolução desse problema, você vai descobrir daqui a pouco se você tem esse problema, ele é fundamental na nossa jornada de sucesso. Ano passado, por exemplo, eu dei muita ênfase na autoconfiança, né? Inclusive tem até o curso de autoconfiança que nós lançamos. E esse ano de 2017, quando está sendo feita essa gravação, nós estabelecemos que será o ano da superação. Muito bem. Inclusive, né, vou te passar aí em primeira mão, nós vamos lançar na virada do semestre a Semana da Superação Unidharma. Logo, logo você vai saber mais detalhes, onde todos os mentores vão estar envolvidos nesse programa e tudo mais. Mas voltando ao assunto. Então, ano da superação. Agora, o que acontece? Você não vai conseguir promover uma superação na sua vida se você não souber identificar e se libertar dos sabotadores internos. E por sabotadores internos, nós estamos nos referindo a todas aquelas situações que você fala: Cris Almeida do céu, eu não sei o que acontece, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu me dedico tanto, eu me viro do avesso, eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, mas Cris, parece que não vai a coisa, né? Acho que fizeram um trabalho, uma macumba brava para mim me segurar, ou alguma coisa assim, ou sei lá, Cris, ou alguém está, sei lá, com mal olhado, ou sei lá o que está acontecendo na minha vida, porque por mais que eu tente, a coisa parece que não vai, Cris. O que acontece na minha vida? Tá entendendo? É o sabotador interno. Com certeza, você que é um buscador, aqui na Unidharma, né? Aqui na Unidharma quase todos nós somos buscadores, né? Buscadores de autoconhecimento, estamos estudando desenvolvimento pessoal e tudo mais. Então, meu amigo, minha amiga, com certeza você já ouviu dizer que o inimigo está aí dentro, né? Dentro da sua cabeça, né? Pensamentos negativos, programações erradas, coisas que estão travando o seu destino. Então existe algo que está te prejudicando. O problema da autossabotagem é que ela vem muitas vezes de forma silenciosa. A autossabotagem, por definição, ela é inconsciente. Por definição, a autossabotagem, ela não é perceptível, né? Você nunca fala assim, eu vou então, vamos, por exemplo, um exemplo por exemplo, um exemplo é bom, né? Por exemplo, um exemplo de procrastinação. Então você decidiu, não, essa semana eu vou, sei lá, eu vou pensar alguma coisa aqui, vou estudar inglês, ou vou estudar espanhol. Aí você pega lá o caderno, inglês, espanhol, essa semana eu começo, né? Aí você chega na segunda-feira, mas hoje eu já cheguei tarde do serviço, amanhã eu começo, né? Aí chega na terça-feira, a sua esposa fala, mas vamos assistir um filme, olha, eu aluguei aqui, eu baixei no Netflix, sei lá o quê, né? Então hoje a gente vê o filme, quarta eu começo. Aí chega quarta-feira, aí você chega, pô, mas hoje eu trabalhei muito, já estou cansado demais, não tem jeito. Amanhã, quinta-feira, certeza eu começo. Aí vai, quarta, quinta, sexta. Quando chega no domingo, você lembra que na segunda-feira tinha proposto que nessa semana sem falta você ia. Mas agora é domingo, é dia de descansar, de relaxar. Essa semana não deu, mas na próxima semana você vai pegar firme.
Então essa é a autossabotagem. Você nunca fala assim, ah não, eu vou me sabotar, eu não vou estudar, porque no fundo, no fundo, no fundo, eu quero me ferrar mesmo, eu dou, da boca para fora eu falo que quero me dar bem na vida, mas lá no fundo eu não quero, então eu vou fazer de tudo para não estudar. Não, você não fala assim. Não é consciente não, pessoal. Esse que é o problema da autossabotagem. É uma coisa que vem travestida de outra coisa. Parece que é uma coisa e acaba sendo outra. Agora, isso eu estou dando como exemplo. Como exemplo, aqui na sala, eu gostaria da sua participação. Quem aqui acredita que tem um sabotador aí dentro nos pensamentos? Quem acredita, escreve eu, né? Escreve eu. Quem aqui acredita? Que lá no fundo, ou né? Como a Viviane está colocando, né? Olha lá, outro eu, né? Outro eu, né? Nós temos. E é importante, olha lá, o Felipe falou vários, né? Nós temos isso aí, pessoal. Então, veja só. Obrigado pela contribuição de vocês. Veja só. Você quer acontecer, fazer, realizar, mas alguma coisa está te prejudicando, né? E ao contrário do que a gente ouvia naquele seriadinho Arquivo X, não sei se você assistia, se você lembra, na minha infância, né? Eu gostava muito daqueles, o disco voador, né? Tem umas cenas que eram tão impressionantes, né, que eu assistia, que eu lembro das imagens até hoje. Eu me lembro de uma cena que tinha um réptil, assim, um homem réptil, sei lá, do disco voador, que ele andava assim, passava nas janelas. Eu me lembro de um episódio, por exemplo, que tinha um monstro assim que aparecia nas águas, embaixo assim dos encanamentos das casas. Eu ficava impressionado com aquelas imagens. E no Arquivo X falava assim, a verdade está lá fora, né? Não sei se você assistiu, mas tinha esse slogan, a verdade está lá fora. No nosso caso, não, a verdade está aqui dentro. A verdade da autossabotagem está aqui dentro. Alguma coisa está te prejudicando e ela está dentro de você. E nesse curso nós vamos aprender a identificar. Mas Cris, se é inconsciente, agora você me explica, Cris Armeida. Se é inconsciente, como é que a gente vai saber identificar? Pelos sinais, né? Pelos sinais. Você pode não perceber a coisa em si, mas você percebe os sinais dela. Por exemplo, vamos imaginar assim que sei lá, você... Vou inventar uma situação agora, nem estava preparado para isso. Você tem uma casa e você tem um cachorro, né? E a casa, você vai sair para o trabalho e você deixa o cachorro dentro de casa. Você fecha a porta e tal. Você voltou do trabalho, abriu a porta, o cachorro todo alegre, pulando em cima de você, você faz um carinho. E aí você vê que tem um vaso quebrado ali no meio da sala. E está tudo fechado, ninguém entrou na casa e o vaso quebrado. O que você pensa? O cachorro quebrou. Mas você não viu. Bom, você não viu o cachorro pulando em cima do vaso e quebrando. Mas está ali os sinais, né? Você percebe pelos resultados quem é o culpado da coisa. Entendeu? Você não tem não ficou uma filmadora lá para ter o momento exato que o cachorro esbarrou no vaso. Mas você, pelos sinais, pelas consequências, você percebe. Então, meu amigo, nós conseguimos perceber os sabotadores pelos sinais que eles deixam na nossa vida. Aliás, eu vou passar para você algumas coisas hoje, para você começar a identificar que perfil de sabotador você tem na sua vida. Você vai ver que impressionante que é, né? Ali uma frase que eu gosto muito, uma pergunta que eu gosto muito. Onde você poderia chegar se ampliasse seus pontos fortes e eliminasse seus sabotadores? Essa é para você pensar, né? Porque olha, eu comecei perguntando assim, pessoal, aqui alguém tem sabotador? Aí o pessoal, eu, né? Tá, beleza. Agora pense comigo, com a sua disposição, com os seus talentos, com a sua vontade de arregaçar as mangas, Cris, eu vou fazer, né? Eu vou partir para cima, com toda essa gana, essa vontade que você tem de vencer na vida. E imagine você com toda essa energia, com todo esse pique e sem autossabotagem, sem o inimigo interno, né, azedando a sopa.
onde é que você chegaria? Né? É para você pensar. Eu acho muito bacana essa pergunta, né? E é uma pergunta, obviamente, de autoconhecimento. Onde é que você chegaria? Não precisa responder, não, só para você pensar. Aí você começa a pensar, como eu acabei de pensar, caramba, não é mesmo, né? Poxa vida, hein? Com toda a vontade que eu tenho de vencer. E se eu conseguir fazer uma limpeza boa mesmo, uma faxinona aqui no meu inconsciente e eliminar os meus sabotadores, onde é que eu chego? Onde é que você chega, né? Agora, para o começo de conversa, você tem que entender o seguinte, o que está aí na tela. Vamos ler juntos. Não importa o quão talentoso ou o quão esforçado você seja, tá? Seu sucesso será sempre limitado pelo seu sabotador. Ah, gente, a gente sabe aquela história, você quer que eu conto a boa notícia ou a má notícia? Eu estou começando o curso com a má notícia, porque a boa notícia vai vir daqui para frente. Mas a má notícia é essa. E você sabe que isso é verdade. Você conhece gente assim, você conhece possivelmente todos os que estão aqui, são buscadores de autoconhecimento, são pessoas assim interessadas em progredir, em crescer. Talvez você passe por isso. Você fala assim, caramba, mas eu tenho talento. Cris Armeida do céu, eu sei fazer um negócio, mas não sei o que acontece. Pois é. Então, por mais talento que você tem, eu não estou diminuindo o tamanho do seu talento. Eu não estou menosprezando as suas habilidades. Mas as suas habilidades, os seus talentos, eles sempre vão bater no teto da sua sabotagem. E é aí que você vê, né? E você vai perceber o contrário também dessa afirmação. Você vai ver o seguinte, que é uma coisa que, quando eu não entendia isso, olha, eu ficava assim, aqui na minha terra a gente fala, mordido, comigo mesmo. Eu não entendia como é que pessoas com muito menos talento, com muito menos potencial, com muito menos capacidade, eles conseguiam deslanchar numa empresa, num negócio, numa coisa, né? E outras pessoas, incluindo eu, mas aqui estamos num grupo, num aspecto geral, como é que tanta gente com talento, com capacidade, com isso, com aquilo, não conseguia deslanchar? Porque aqueles que, embora tivessem menos talento, menos capacidade, menos potencial, possivelmente não tinham sabotadores internos. Então a coisa deslanchava. O pouco que essas pessoas faziam, fluía. Enquanto você, cheio de capacidade, inteligente, cheio de talento, cheio disso, cheio daquilo, você tem, embora tenha muitos potenciais, tem muitos sabotadores internos e a coisa não vai. Então hoje eu expliquei para você isso. Entendeu? Uma coisa que talvez a vida inteira você ficou se perguntando, porque que era assim, tá aí a resposta. Não importa o quão talentoso ou esforçado você seja, o seu sucesso será sempre limitado pelo seu sabotador. Tá? Então, nós vamos começar esse curso com algumas verdades que eu quero que você anote no seu caderno. Tá bom, gente? Toma nota de tudo que eu falar, que isso é importante. Esse curso vai mudar a sua vida. Anote. E depois que você anota, no final da aula, você lê o seu resumo, amanhã você dá mais uma olhadinha para memorizar, tá? As aulas ficam gravadas na área do assinante, depois você volta, assiste de novo, tá? Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, ele é muito importante para a sua superação. Então eu vou passar para você alguns pilares, alguns conceitos importantes da autossabotagem. Vamos lá ao primeiro então. Primeiro conceito. Todos nós possuímos sabotadores internos, que foi o que eu falei até agora. Eu perguntei no começo quem tinha, mas todos nós temos. Uns em maior proporção, outros em menor proporção. Mas que é um fato que nós temos os sabotadores internos, esses sabotadores internos sabotam a nossa vida e às vezes sabotam até a vida de terceiros, a vida das pessoas que convivem com a gente. Esse é o negócio também, gente. O sabotador interno, ele não prejudica só você. Ele prejudica outras pessoas. Eu tinha uma cliente, interessante,
Uma vez ela falou assim para mim, Cris, logo quando a gente se conheceu, ela ainda estava iniciando o caminho de busca dela. Ela falou, Cris Almeida, eu quero uma reprogramação mental para fumar. Eu falei, olha, nós temos lá na loja fácil, né, .net, a reprogramação mental parar de fumar. Não, ela não falou isso, ela falou que era uma reprogramação mental para cigarro. Né? Eu falei, ó, tenha lá a reprogramação mental, parar de fumar. Está lá na loja fácil, inclusive você pode baixar, tal, etc. Eu falei, não, Cris Almeida, não é isso. Eu não quero parar de fumar, eu quero começar a fumar. Eu falei, mas você está maluca? Né? Porque tanta gente querendo parar de fumar e você vai querer começar a fumar? Aí ela explicou que o marido dela fuma, inveteradamente fuma, e ela não suporta o cheiro do cigarro. Ela não aguenta. Então, um jeito que ela pensou na cabecinha dela de conseguir conviver com o marido, ela começar a fumar e começar a gostar de fumar, porque ela não suportava o gosto do cigarro, o cheiro do cigarro. Então ela queria fazer uma reprogramação mental para começar a gostar de fumar, para ela começar a fumar e aí ter mais harmonia na vivência com o marido. É claro, eu orientei ela e tal, mas para você ver a loucura, né? O cigarro obviamente uma espécie de autossabotagem. Você fica falando de saúde, de bem-estar, de equilíbrio e fuma, você está se sabotando, né? Então a autossabotagem prejudica você e prejudica as outras pessoas, coitada da senhora, né? Ao ponto que chega a situação da sabotagem. Então nós todos possuímos sabotadores internos. 2. Você não pode lutar contra aquilo que ignora. Isso é interessante porque, como eu falei que o processo de autossabotagem ele é inconsciente, você tem que aprender a observar os sinais dele na sua vida. Né? Você não vai fazer assim um exercício, vou mentalizar aqui agora para descobrir o meu sabotador interno. Aí vai aparecer como se fosse um letreiro luminoso, a palavra-chave assim, né, para você saber. Não, não é assim. Mas você tem que saber observar os sinais do sabotador na sua vida para identificar ele e se livrar dele. Tá entendendo? A exemplo de um rapaz que eu atendia em aconselhamento. E quando eu comecei a atender esse rapaz, ele me procurou. Eu já atendi, pessoal, há mais de 20 anos que eu atendo. Eu já conversei com todo tipo de gente, todo tipo de situação que você imaginar na vida. E a situação desse rapaz é que assim, que tudo que ele era muito desastrado, entendeu? Desastrado, vai lavar a louça, quebra um copo, vai arrumar aqui a mesa, cai e quebra, sei lá, a webcâmera, vai arrumar alguma coisa. Ele contou um fato, por exemplo, que ele ia arrumar um armário da mãe dele, ele já era jovem, né? Então pegou lá prego e tal, porque tava, um pezinho do armário estava meio desgastado, foi um rolo mais ou menos assim. Eu sei que no final da história tiveram que comprar outro armário, que ele conseguiu destruir o armário para arrumar o pezinho. Então uma das queixas no trabalho de aconselhamento é que ele era muito desastrado. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho regressivo que, caso você não saiba, isso é possível fazer online também, quando eu atendo, eu passo uns áudios para a pessoa fazer esse trabalho, etc. Fizemos um trabalho regressivo e ele percebeu que lá na infância dele, e ele não estava consciente disso, que o pai dele falava para ele direto assim, você não presta para nada, tudo que você põe na mão quebra. Né? E essa frase, tudo que você põe na mão quebra, acabou sendo incorporada como um sabotador oculto, entendeu? E aí ele cresceu, tal, começou a trabalhar e tudo mais, e esse sabotador interno, codificado linguisticamente nesta frase, tudo que você põe na mão quebra, estava atrapalhando muito a vida dele, a carreira profissional dele, né? Ele não conseguia sucesso nas coisas que ele fazia, porque ele não sabia contra o que ele estava lutando. A partir do momento que nós identificamos,
Aí eu preparei uma reprogramação mental diferente, tal, etc. E ele acabou resolvendo o problema. Então, você tem sabotadores aí? Tem. Mas se você não sabe quais são eles, me desculpe, você não vai conseguir lutar contra isso. Tá entendendo? Terceiro, seus sabotadores sabotam a sua autoestima e a sua autoconfiança. E aqui o problema começa a ficar mais grave, né? Porque você para de confiar em você mesmo. Você começa a se sentir inadequado. Você começa a colocar a culpa em você mesmo, né? Tô vendo ali o colega escreveu, o Felipe. Eu já me perguntei isso também. Ele tá se referindo ao fato de por que será que pessoas prosperam e outras que têm muito talento não vão para frente. Aí você começa a se culpar. Poxa vida, eu devo estar fazendo alguma coisa muito errada. Talvez eu não tenha tanto potencial como eu achava que tinha. Talvez esse talento que eu valorizava tanto, talvez eu não seja tão talentoso assim. Olha só, outras pessoas conseguem, eu estou tentando e não vai para frente. Então a sua autoestima começa a cair, né? Você tem o talento, você tem a capacidade. É igual, por exemplo, uma pessoa que quer dirigir. Lá na loja, fazendo uma propaganda agora, né? Comercial, nós temos uma reprogramação mental, confiança para dirigir. De repente, é o seu caso. O sujeito ele sabe dirigir, ele tirou a carteira de habilitação, ele conhece as teorias do trânsito, ele sabe reconhecer as placas do trânsito, quando é pare, o semáforo, ele conhece ali os pedais do carro, acelerar, frear, trocar a embreagem, ele sabe dirigir. Mas ele não confia, né? Ele tem medo de ir para frente, porque o sabotador está sabotando a autoconfiança dele. Ele não se sente seguro em dirigir o carro. E aí como é que ele fica? Além de afetar a autoconfiança, obviamente a autoestima vai ser profundamente afetada. Então isso é uma coisa que tem que cuidar. Quarto, algumas áreas serão mais afetadas do que outras, pela autossabotagem, né? Aqui é interessante esse princípio, porque dependendo do sabotador interno que você carrega, o amigo ou amiga pode fazer o seguinte, pode começar a adequar as suas ações. E muitas vezes é o que acontece com a maioria das pessoas. Claro, o melhor caminho é se libertar de uma vez por todas, mas como uma medida paliativa, muitas pessoas vão adequando as suas ações. Por exemplo, um sujeito ele tem muita dificuldade com interação social. Falar em público, por exemplo, ligar aqui a webcâmera, dar uma palestra, tal e tudo mais, né? Ele tem dificuldade dessa interação, essa interpessoalidade. Mas aí ele faz uma faculdade de contabilidade, ele vai trabalhar como contador. E como contador, se você é contador, você sabe disso, você precisa ter concentração, não pode ter muito contato com as pessoas, você tem que estar ali focado, né? É você e o computador e os papéis, de preferência com a porta fechada, para não ter distração. Então, tudo bem. Então, apesar de eu ter essa limitação, ou um sabotador que me impede de eu me expressar, de falar, de ter essa comunicação, eu acabo executando uma tarefa onde essa sabotagem não vai me afetar muito. Eu meio que... Como é que eu posso dizer? Eu meio que dei a volta por cima nisso e tudo bem, né? Resolvi o problema numa boa, entendeu? Então isso também pode acontecer com você. E por fim, que é a premissa mais importante, quem tem menos sabotadores vence. Vence. Nós estamos falando de superação, nós estamos falando de conquista, nós estamos falando de sucesso, nós estamos falando de vitória. Em seus empreendimentos, em seus projetos, em suas realizações, em tudo quanto você deseja realizar nesse mundo. Então, quanto menos sabotadores você tiver, maiores serão as suas chances de vitória, e é por esse e não outro motivo que nós vamos então desenvolver esse trabalho. Porque eu quero que você se dê bem na vida. O meu propósito, a minha missão é fazer você se dar bem na vida. E eu acredito
Estou muito convencido de que esse trabalho vai ajudar você a conquistar essa vitória. Bom, então vamos dar mais um passo agora muito importante aqui no nosso trabalho. Veja só. Eu disse para você no início que o sabotador ele é inconsciente e nós não podemos percebê-lo de forma direta. Nós vamos perceber os sinais que ele deixa e a partir dos sinais nós vamos conseguir detectar qual é o sabotador que está dentro de mim. E eu gostaria, vou passar até um pouco rápido essa parte, porque o que eu vou passar para vocês agora será contemplado nas próximas 5 aulas. Eu vou fazer o resumo do resumo do resumo do resumo. Tá? Nós temos que aprender, primeiro, a identificar quais são os sinais que eu carrego, e aí cada um desses sinais vai ser um perfil muito específico, e quando eu consigo identificar qual é o perfil que eu me enquadro, eu já sei automaticamente qual é o sabotador. E sabendo qual é o sabotador, aí as aulas vão servir para isso, eu vou mostrar quais técnicas, quais exercícios, o que é que você precisa fazer no dia a dia para se livrar desse sabotador. E é assim que a gente vai trabalhar. Vai ser muito bacana. Vai ser muito prático o modo como nós vamos fazer. Eu vou passar técnicas, exercícios, frases para você mentalizar, tá bom? Para você fazer a sua reprogramação mental. E alguns exercícios você vai ter que ter um caderno de autoconhecimento, que eu vou propor que você faça para se livrar daquele sabotador. Mas então, hoje nós temos que identificar quais são esses perfis de sabotadores que você utiliza, tá? Para nos ajudar, eu coletei alguns materiais e um dos que eu achei mais interessante é desse estudioso, na verdade ele é psicoterapeuta e ele é professor na Califórnia, Flip Flippen. E ele apresentou um modelo de 10 perfis psicológicos possíveis de pessoas que se auto-sabotam, de pessoas que estão encontrando a sua própria limitação. Eu não vou ficar preso ao trabalho dele, mas eu vou utilizar os 10 perfis que ele criou, porque eu achei bastante prático aqui para o nosso trabalho, e a partir desses 10 perfis, você vai identificar qual é o perfil, ou quais são os perfis que você mais se identifica, e nas próximas aulas nós vamos aprender então como se a gente fosse um trabalho meio que braçal, né? Nós vamos de um por um, nós vamos compreendendo, nós vamos identificando e nós vamos fazer as técnicas e os exercícios para nos libertar desses sabotadores. É assim que a gente vai trabalhar nesse curso, tá bom? Então, o perfil número 1 seria o perfil, anote por favor todos esses aí no seu caderno, tá? Porque depois você vai ter que fazer um trabalho de autoconhecimento e perceber se isso se enquadra ou não para você. O primeiro perfil é o perfil da pessoa que não admite erros. Ela ignora as opiniões divergentes e quer sempre ter o controle da situação. Eu me lembro, numa certa ocasião, quando eu era... já não era tão jovenzinho, não era adolescente, era novo, mas não tanto. Lá em casa, o meu pai chamou um pedreiro para levantar um muro. Né? Eu morava, estou tentando lembrar o nome do bairro. Enfim, isso não importa também. Levantar um muro, a casa que nós construímos inclusive era uma casa de madeira, faz um tempinho já, faz bastante tempo na verdade. E não tinha muro, então chamou o pedreiro para fazer muro. E o pedreiro começou a subir, e o meu pai tinha conhecimento assim na parte de construção, ele foi mostrar, tá torto. E o pedreiro, não tá torto. O pedreiro, não tá. E o pedreiro então, né, nesse perfil 1 não admitir eu, bateu o pé que não estava torto, que estava certo, isso e aquilo. Né? Resultado, quando o muro terminou, estava mais torto que a Torre de Pisa. Mas o pedreiro continuava falando, tá retinho. Não, é porque tem um barranco aqui, dependendo do... dependendo do lado que você olha, parece que está torto, mas não é, porque ó, você está pisando aqui no chão que está meio torto, mas se você ficar de pé certinho, não estava reto, aquele negócio estava prestes a cair, né?
mas ele batia o pé que o muro estava certo. Será que você é assim? Não gosta de admitir erro? Quando você fala que isso aqui é amarelo, Cris Almeida, eu falo, não, é azul, não é amarelo. Você vai até a sua morte, você vai falar que o azul é amarelo. Tem gente que é assim, né? Claro que aqui eu estou exagerando, né? O exagero é no intuito de criar uma identificação. Mas será que você é um pouquinho assim? Porque se você for um pouquinho assim, você pode ter esse perfil 1. E aí você vai ter o sabotador equivalente, que logo a gente vai saber se livrar dele. É o primeiro sinal, né? O segundo sinal, o perfil do inseguro. Aquela pessoa que se importa demais com a opinião alheia, né? E, consequentemente, tem dificuldade para se perdoar. É aquela pessoa que está muito preocupada com o que os outros vão falar. Os outros com Z. Z-O-T-O. Os outros. O que os outros vão pensar? O que os outros vão achar? Né? Eu vou colocar essa roupa para ir no shopping, mas o que os outros vão pensar se ver que eu estou com essa mancha aqui na camisa? Né? O que os outros vão falar de mim se descobrirem? Então, é aquela pessoa que se preocupa demais com a opinião das outras pessoas e se preocupa de menos com a própria opinião. Né? É aquela pessoa que tem o carro limpo do lado de fora, ela vai no lava-jato, só passa aquele esfregão por cima, né, assim, por fora o carro está bonitinho, até passou uma cera, mas por dentro está aquela bagunça, o assoalho do carro está tudo cheio de terra, né, tá um monte de coisa, chinelo, pedaço de comida, tudo no banco de trás, mas do lado de fora está bonito. Por isso que essa pessoa também tem dificuldade de se perdoar, porque no fundo fica se culpando, se punindo, sempre se achando inadequada, né? Então, como é que será que você tem alguma coisa relacionada com isso? É um segundo perfil que traz um sabotador violento, viu? Se você acredita que tem algumas características assim, nós vamos, na aula que vem nós vamos aprender a se livrar desse perfil 1, desse perfil 2. O perfil 3, aquela pessoa que não sabe dizer não. Olha o que está escrito, dificuldade em dizer o que pensa e é envolvido em tarefas demais e, consequentemente, fica desgastado. Um dos meus mestres, eu tive a felicidade de ter grandes mestres na minha formação. Um dos meus mestres, ele se chamava Luc Favreau, era um canadense de língua francesa, e ele tinha esse perfil. Ele não sabia dizer não. Ele aceitava tudo, estava sempre muito solícito, sempre muito pronto para todo mundo, só que pagava um preço muito caro por isso. Ô Lucas, pode dar uma palestra em tal lugar? Vamos. Lucas, precisa de ajuda de você nisso aqui? Vamos. Lucas, então, vamos colocar a laje lá na casa? Vamos. Lucas, precisa de não sei o que? Vamos. Então, sempre dizendo sim, né? Então, pessoal, é a pessoa que acaba se negando. Por isso que tem dificuldade de dizer o que pensa. E ele tinha muito esse perfil. Com as questões pessoais dele, ele se guardava. Ele tinha uma formação religiosa muito forte, né? Ele era frade, católico, na época do seminário. Então, a questão assim de viver para ele, não importa. O importante é os outros. Só que acabou entrando numa depressão violenta, entendeu? E foi difícil para ele sair dessa depressão, porque sempre se desgastando, sempre os outros, sempre fazendo, sempre se dedicando. Então tem um sabotador aí também. Você tem isso? Tem? Não tem? Tem que saber. Em pequena escala, em maior escala. Se você tem algo parecido, você também tem um sabotador, o sabotador 3. E nós vamos aprender a se libertar dele também. Tá? Depois o perfil 4, muito crítico e perfeccionista. E por ser crítico demais, né, ter uma visão muito seca da realidade, é cético e é um juiz severo. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Eu vou dizer o nome para vocês, vai reconhecer. O Steve Jobs. Né? Eu li 3 biografias do Steve Jobs já. Todas elas dizem a mesma coisa. Muito crítico, extremamente perfeccionista. Para fazer a barra de rolagem do sistema operacional, acho que foi não sei se foi do Lion ou do Leopard, agora eu não lembro, do Mac. Para fazer a barra de rolagem, levou 6 meses os designers
Fazia uma barra de rolagem, não tá bom. Fazia outro, não tá bom. Fazia outro, vamos esperar, vamos tentar. E 6 meses para desenhar a barra de rolagem, pessoal. Essa barra que fica do lado aí do computador, que você coloca o mouse, sobe e desce. 6 meses para desenhar uma barra de rolagem. Que ele queria que fosse perfeita, né? Então, muito crítico. E claro, teve câncer de pâncreas. Esse câncer de pâncreas, existem até explicações, mas você sabe que todas as vezes que a gente fala de câncer, a gente está falando de ressentimento. O pâncreas tem a ver com as amarguras da vida. Ele criou a Apple, depois foi demitido da Apple, né? Imagine ser demitido de uma organização. É como se o Luciano Lima, o Marcelo Neves se juntassem e falassem: Cris Almeida, você está demitido da Unidarma, você não pode dar mais aula lá, né? Ou os mentores aí se juntassem, né, o Geraldo Andretta, o Marcelo Paradinha, o pessoal e tudo mais, fala: ó, Cris, sai que agora é com a gente, né? Eu acho que eu não teria câncer de pâncreas, eu ia criar outra coisa, eu ia criar a Unikarma, que ia ser o concorrente da Unidarma, eu ia ser rápido nisso. Mas Steve Jobs ficou com aquela mágoa, com aquele ressentimento, né? E imagine, né, o que estão fazendo com a minha empresa? Estão fazendo tudo errado. Não é assim que tem que ser. Olha só, agora lançaram esse outro Mac e tem esse defeito, não pode ser assim, não pode ser isso. Então a pessoa sofre muito, né? Então você tem que perceber, se você tem essa postura, ainda que em pequena escala, existe um sabotador que você precisa eliminar. Depois o perfil 5, vamos ver se você se identifica. Dificuldade em expressar as suas emoções. Por ter dificuldade de expressar as suas emoções, os relacionamentos sempre superficiais, né? Claro, se não tem emoção, você não consegue se relacionar com profundidade. E eu já falei isso em outros cursos. Às vezes a pessoa ela tem tanta dificuldade, tanto em receber o outro, como em se posicionar frente ao outro, que ela até fecha os olhos. Você conhece gente assim? Será que você é assim? Conversa com o olho fechado. Eu tinha um cliente que eu atendia em consultório, eu tive que ensinar ele a olhar nos olhos. Porque ele conversava comigo assim, ó, de olhos fechados. Ai, Cris Almeida, então, você não sabe os problemas que eu já passei na minha vida, você não faz ideia, porque eu sou uma pessoa... Eu olhava para cima ou fechava os olhos. Então, porque certa vez assim tal, fechando os olhos, dificuldade de encarar, né? É essa dificuldade de expressar as suas emoções. Às vezes a pessoa não fala nada, ela é fechada, né? Então, esse é um sinal, o sinal se você não consegue ter profundidade nos seus relacionamentos, se você não consegue se aprofundar, se você não consegue chorar com a outra pessoa, né, que às vezes é importante, se você não consegue rir, se expor, você tem esse sabotador. Esse sabotador, claro, não hoje, tá, pessoal? Eu estou querendo que você identifique os perfis, estou repetindo isso, para que depois você perceba como esse perfil sabota a sua vida. Você vai ver os prejuízos que isso traz para você. É impressionante. Esse é um sabotador muito violento também, tá? Que tira a alegria de viver. Você vai aprender a se livrar dele. Tá bom? O perfil 6. Adia tarefas. É o procrastinador, desmotivado, apático. Esse aí, muitos de vocês possuem. Esse sabotador, né? É aquela pessoa que tem muita iniciativa, mas ela tem pouca acabativa. Tem muitos projetos que ela começa, ela tem muitas ideias, muitas coisas para começar, mas não vai para frente, né? Eu tinha um grande amigo meu que ele tinha esse perfil, né? Uma vez eu fui visitá-lo, ele abriu ele tinha um arquivo de ferro, desses de escritório, ele tinha. E ele tinha as pastinhas assim, todas organizadas com projetos que ele tinha. Um projeto social assim, depois tem outro projeto disso. Aí tem essa ideia aqui que eu posso colocar. E ele era muito sistemático, muito organizado assim. Mas nenhum projeto tinha começado, entendeu? Ele só ficava no plano das ideias. Será que você é assim, em pequena ou em grande escala? Esse é um sabotador que você tem que ter cuidado.
Depois, perfil 7, o ansioso, né? Ele precisa estar no controle. Ele completa a frase das outras pessoas, né? A pessoa começa a falar, ele não tem muita paciência, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que está aqui na sala, eu falei isso para ela, olha, a gente está falando, ele sabe que é ele, a gente está falando, espera outra pessoa terminar de falar, aí você fala, mas às vezes a pessoa é tão ansiosa que ela já, né, já quer... O perfil 8 é o perfil da pessoa que fica tensa com mudanças. Ela prefere o convencional, aquilo que é testado, aquilo que é aprovado. Você vê, por exemplo, que na Unidarma nós mudamos a plataforma, né? Nós estávamos numa plataforma antiga, migramos para a plataforma do Hotmart. Muita gente saiu naquela época. Hoje já muitos voltaram, outros estão voltando, mas a gente tinha um número de alunos X, mudou a plataforma, caiu violentamente o número de alunos. Por quê? Porque é uma página nova. Nossa, mas antigamente o login fazia aqui e agora o login faz aqui. Como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Porque o login tinha que ser aqui, né? Mas a página, a cor era, sei lá, vermelho, agora é azul, ou sei lá, a introdução ficava aqui, agora a introdução fica lá. A barra, antigamente a gente clicava aqui na direita, agora é na esquerda. Então a pessoa... Coisa simples, né? Toda mudança, toda melhoria, como o próprio nome está dizendo, toda melhoria é para melhor. Mas a pessoa, ela não aceita, ela prefere ficar no pior, mas é o conhecido. Tem até um ditado que diz assim, né? Que é melhor enfrentar o diabo conhecido, um negócio assim. Então esse é o perfil, né, da pessoa que tem essa dificuldade. Por que ela resiste à mudança? Porque quando você muda, você perde meio o controle, você perde meio rebolado, né? Você sabia fazer, você chegava, apertava aqui, apertava ali, fazia isso, pronto, já estava resolvido. Agora você tem que pensar de novo. Não, eu não quero pensar de novo, porque eu vou perder muito tempo com isso. Então, gente, isso é um perfil bem violento que traz muitos prejuízos também. Estamos acabando. O perfil 9 quer dar a última palavra e fica irritado quando contestado. De novo, estamos falando de uma pessoa insegura. E esse sabotador, ele é complicado, né? Quando você, se é o seu caso, e você precisa se certificar de que a sua opinião, presta atenção, que a sua opinião é a opinião final, então você tem esse perfil, né? Você fica incomodado, está numa discussão, sei lá, é quadrado, não, é redondo, é quadrado, não, é redondo. Aí a pessoa termina, é quadrado. E você, não, pessoal, eu vou embora, mas é redondo, né? Se você tem esse perfil, né, é complicado. É igual aqueles cachorros que fica latindo, au, 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 eu, bar, 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 au, 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 bar, 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 au, 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 bar, 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 e o cachorro que vence é o que dá a última latida. E não acaba nunca, né? Porque sempre tem um que está querendo dar a última latida. Então, esse é um perfil também que você tem essa insegurança, né? Você então precisa se libertar disso. Tem uma história de Copérnico, quando ele foi à frente do Papa, ele teve que assumir, né, que a Terra não girava em torno do Sol, né? Ele teve que assumir na frente do Papa isso, porque senão ele seria queimado, levado à fogueira e tudo mais. Então disse que ele chegou, Papa, eu reconheço o meu erro, né? A Terra não gira em torno do Sol. Aí o Papa, então, fala, tudo bem, você está absolvido. Aí ele virou, foi indo embora. Aí dizem que o pessoal que estava mais perto, que ele falou baixinho, mas que gira, né? Então ele confirmou, ele precisava dar a última palavra. Ele podia não assumir ali, mas teve que dar a última, né? A última pitadinha, porque ele queria ter essa, no caso dele estava certo, né? Mas ele queria ter essa certeza. E por fim, o último perfil, o perfil daquele que pensa muito rápido, por ser espontâneo, decide muito rápido, né? E fica entediado facilmente. Será que você é assim? Conheço muita gente assim. Eu sou um pouco assim,
né? Eu tenho esse sabotador e já trabalhei ele. A duras penas. A duras penas, né? Por ser espontâneo, decidir rápido, eu já me meti em muitas frias, né? Já tive muitas, meu Deus do céu, quando eu penso, não gosto nem de pensar, muitas perdas financeiras. Eu já perdi muitos dígitos, vamos dizer assim, por essa espontaneidade, decidir rápido e mudar rápido e fazer as coisas rápido, né? Então, é um perfil que pode sabotar a sua vida. E exatamente por essa necessidade de mudança, fica entediado facilmente. Ali o Felipe está dizendo que também já perdeu muito, né? É um perfil perigoso. É um perfil... eu tenho um treinamento, não é um curso, é um treinamento, que é o Código de Salomão, onde a gente estuda o livro dos Provérbios, e no Código de Salomão a gente aprende o seguinte: na multidão de conselhos há sabedoria. Por que Salomão escreveu isso no livro de Provérbios? Porque é importante consultar as outras cabeças, né? Não que você vai se levar pelas outras cabeças, não é isso. Mas você vai se aconselhar, você vai pedir outras opiniões, você vai querer entender as coisas de uma outra perspectiva, porque você sabe, lembrando de uma frase de Leonardo Boff no livro Francisco, ele dizia o seguinte: todo ponto de vista é a vista de um único ponto. Então você tem que estar ciente disso. Todo ponto. O meu ponto de vista é a vista desse ponto. Eu preciso observar as coisas de outros pontos, senão vou acabar entrando numa cilada. E o perfil 10 entra em muitas ciladas, tá bom? Então esses são os 10 perfis. Espero que você tenha tomado nota, tá? Se você não pegou a aula desde o começo, depois você volta, pegue nota desses 10 perfis e você vai fazer um exercício de autoconhecimento. Você até pode dizer assim, olha, porque é claro, é óbvio que você não tem só um perfil, você pode ter vários. Não é que você vai, eu sou o 10, eu sou o 5, eu sou o 3. Não, você pode ter vários, em maior ou em menor intensidade. Então você pode, o perfil 1 eu tenho em bastante intensidade, o perfil 2 nem tanto, o perfil 3 mais ou menos. Faça esse exercício de autoconhecimento. E se você fizer esse exercício de autoconhecimento, você estará preparado então para o que virá daqui para frente. Porque as próximas aulas, veja só, eu disse para você no começo que quem tem menos sabotadores vence. Não é verdade? Quem tem menos sabotadores vence. Eu quero que você alcance a vitória. Só que você precisa entender que cada sabotador interno é como se fosse um peso que impede você de alcançar esferas mais elevadas. Aí o exemplo do balonismo, né? No balonismo, o balão fica ali no chão e ele tem aqueles pesos em volta dele. Como é que faz para o balão subir? Eu tenho que tirar o peso, tiro esse peso, tiro essa amarra, desamarro essa corda e aí o balão começa a subir. Porque agora os excessos de pesos foram tirados. Bom, meu amigo, eu digo para você, eu quero que você alcance esferas elevadas. Você tem seus sonhos, você tem seus projetos, você tem seus planos, você tem suas vontades. Pois bem, eu quero que você alcance esferas elevadas. Só que para isso, você tem que eliminar os seus pesos, tá? Ali, a Viviane está dizendo uma pergunta muito oportuna para o final, que eu já estou encerrando. Precisamos eliminar ou aprender a lidar com os sabotadores? As duas coisas. Que, na verdade, quando você aprende a lidar com ele, você já está automaticamente eliminando os sintomas dele. Entendeu? Porque você continua sendo você. O seu sabotador é você mesmo. Só que às vezes é um aprendizado errado, é um hábito errado. Então você não vai eliminar você, mas você vai reaprender a ter novos padrões de comportamento. E quando se comporta de uma forma diferente, você automaticamente está eliminando aquela situação. Tá bom? Então, como eu falei no começo, meu amigo, minha amiga, acredite. Essa jornada vai ser uma jornada, como eu falo nas minhas saudações finais, não menos que espetacular. Nós vamos crescer muito com esse trabalho.
E eu estou convencido que ao final desse curso você será capaz de dar uma... Eu ia usar a expressão dar uma guinada, mas você vai ter um grande avanço nos seus projetos, nas suas realizações. Porque você vai estar mais leve, você vai estar mais disposto, mais motivado, toda aquela força, toda aquela energia, toda aquela motivação que você carrega, é como se fosse um cavalo que quer partir para a pista de corrida e agora ele se soltou daquele laço que estava amarrando ele. E ele vai poder correr com mais liberdade. É isso que esse curso se propõe a fazer na sua vida, tá bom? E para não perder o costume, no mais eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço, e que sua vida seja não menos do que espetacular. Eu sou o Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.